pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tatá Literária. E hoje eu vim trazer para vocês uma resenha de um livro super emocionante, um livro super tocante e que eu fiquei apaixonada pela escrita desse autor, que é o livro O Cozer das Pedras, O Roer dos Ossos, do Patrick Torres. Gente, esse livro tá incrível, tá lindo, assim como a capa. Antes de começar a falar da resenha, eu quero falar dessa capa. A capa é do artista Robinho Santana. E, gente, eu achei essa ilustração perfeita, com a escrita, com a história, com o clima que esse livro transmite. Chega de falar de livro dos outros, hoje eu vou falar do meu livro. Esta aqui é a capa. Apreciem. Bonita, né? Pois é. É claro que enquanto escritor, uma preocupação minha sempre foi, tipo, qual ia ser a capa do meu livro. E com a capa bonita dessa aqui, porque sim, eu sei que essa capa aqui está belíssima, você pode ter certeza que a minha escolha foi muito bem pensada e também muito certeira. Não tem como se arrepender de ter essa capa aqui como a capa do seu primeiro livro. Um belo dia eu estava em São Paulo, passei numa avenida e vi essa pintura aqui num super painel. Falei, véi, que pintura incrível, isso aqui daria uma boa capa de um livro, né? Fui lá e segui o perfil do artista nas redes sociais porque ele tinha deixado a assinatura dele nessa pintura. Robinho Santana, o nome do artista. Quando eu entrei no perfil dele, me deparei com diversas outras pinturas muito bonitas que dariam ótimas capas de livros. Eu moro em Belo Horizonte e depois eu descobri que esse painel aqui de Belo Horizonte, que eu sempre vi e achei o máximo, é de autoria do Robinho Santana. Tava tudo explicado, porque eu sabia que aquele traço que eu tinha visto naquela avenida de São Paulo me era familiar de algum jeito. Não tem como você olhar pra uma pintura do Robinho Santana e não se apaixonar, não pensar que isso dá tema de alguma coisa, dá uma capa de um livro, uma capa de um álbum, alguma coisa do tipo. Eu mandei o perfil do artista pra minha editora, que bateu o olho nessa pintura aqui e falou, véi, essa aqui tem que ser a capa do seu livro. Eu prontamente concordei com ela e falei, de fato, essa aqui tem que ser a capa do meu livro mesmo, e acabou sendo a capa do meu livro. O Cozer das Pedras, O Roer dos Ossos é o meu livro de estreia e ele começa pelo enterro do personagem principal. E aí, vai ler? E nesse livro a gente vai conhecer o Mirto. O Mirto, ele nasceu e cresceu no interior da Caatinga nordestina e ele cresceu presenciando a violência e o sofrimento da vida e do mundo, né? O Mirto, ele cresceu presenciando seu pai, o Germão. O Germão, ele era um pai extremamente violento, principalmente quando ele bebia. Então, o pai dele bebia muito e quando chegava em casa, ele agredia a Dona Hermina, que é a mãe do Mirto. A mãe do Mirto, ela é uma mulher extremamente amorosa, só que ela era muito submissa ao marido. Então ela sempre respeitava o marido, independente do que ele fazia com ela. E o Mirto, ele cresceu presenciando tudo aquilo e por ele ser uma criança, ele não tinha como defender a própria mãe. Vale ressaltar aqui que na história, todos os personagens que aparecem, todos os personagens morreram. E não é nenhum spoiler, tanto que aqui não vai ter nenhum spoiler. Então fiquem tranquilos que eu não vou soltar nenhum spoiler aqui, mas tem alguns fatos importantes sobre o livro que eu preciso falar pra vocês. O que eu vou contar agora é uma parada muito íntima, e se você acompanha meu trabalho, eu te garanto que isso aqui não é uma fofoca literária. Eu sempre tive uma relação muito próxima, curiosamente próxima, com a morte. E eu acho que uma das coisas que me faz pensar bastante sobre isso é o fato de eu ter nascido numa cidade muito pequenininha, onde todo mundo conhecia todo mundo e, consequentemente, eu ia aos velórios das pessoas. Eu nasci numa cidade muito pequena no interior do Piauí, chamada Brejo do Piauí, que tem menos de 4.000 habitantes. Aqui atrás é uma vista panorâmica do que seria a zona principal urbana da cidade. Por ser uma cidade muito pequena, eu meio que cresci conhecendo todo mundo me conhecia, e quando alguém morria, eu ia ao velório da pessoa, ao enterro da pessoa, mesmo que eu não fosse próximo dela. Conforme eu ia crescendo, eu ia percebendo que nessa cidade, porque as pessoas se conheciam muito, a experiência do luto quando alguém partia era vivenciada de forma coletiva, sabe? Então na minha cidade eu percebi que era muito comum que todo mundo vivenciasse ali a experiência do velório, do enterro, do pós-enterro, aquela coisa toda que envolve, né, a morte e a passagem de alguém daqui pra outro lugar ou não. E veja, essa minha relação, assim, de curiosidade com a morte não me deixou banalizá-la, sabe? Eu não banalizo a morte, não. Eu tenho medo da morte como todo mundo tem medo da morte. A morte pra mim ainda tá embebida
embebida ali em muito fascínio, muito mistério, muita coisa que me assusta, mas ao mesmo tempo muita coisa que liberta. Eu tenho essa impressão, não? Apesar dessa morbidez, dessa coisa um tanto estranha e esquisita, né, dessa minha percepção do que é a morte, quando eu fui escrever um livro, eu não tive como fugir disso. Eu precisei, de certa forma, expressar de maneira criativa essa minha curiosidade mórbida. Eu sei, parece esquisito, mas meio que, tipo, toda filosofia que envolve a percepção da morte me cativa muito. Não é à toa, por exemplo, que Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, é um dos meus livros favoritos. Eu tive que ler A Morte de Ivan Ilitch na faculdade e me encantei muito por esse livro. Foi inclusive aqui que eu conheci o Tolstói. A morte sempre me gerou muita curiosidade, porque ela sempre me deixou ali atento a alguma coisa que podia acontecer com alguém que eu conhecia ou não, ou mesmo comigo. Eu estava e estou em alerta o tempo todo pra morte, mas não é como se eu achasse que isso fosse evitar alguma coisa. Talvez essa minha necessidade de elaborar tanto sobre a morte tenha me feito escrever aí O Cozer das Pedras e O Roer dos Ossos, que é o meu primeiro livro, Esse aqui é o meu livro de estreia e ele é totalmente atravessado pela morte. O primeiro capítulo dele já é a morte e o enterro do personagem principal, e ao longo deste mesmo primeiro capítulo você já consegue pegar ali a ideia de que todos os personagens que estão naquela cena já estão mortos. Quando eu escrevi sobre isso, eu também lembro de querer elaborar bastante sobre o tempo, sobre como o quanto o correr dele nos faz crescer e ao mesmo tempo nos aproxima dessa profecia que é imprevisível da nossa existência e que também é certa, né, que é a morte. Tudo isso e muitas outras coisas me fazem olhar pra morte ainda, enquanto ser humano que vai experienciá-la, com certo fascínio, né? A morte muda tudo. Tudo. Tipo assim, você já viu alguma coisa que foi tocada pela morte que não foi mudada completamente? O que essa brisa aqui te faz sentir? Não sei. Leiam O Cozer das Pedras e O Roer dos Ossos. Acho que eu nunca fui tão verdadeiro assim e me abri tanto num vídeo. Então, o Mirto, passaram-se alguns anos, em média quando ele tinha aí seus 17 anos, ele tá descobrindo a vida. E o Mirto, ele nunca saiu da sua pequena cidade. É uma cidade muito pequenininha onde todo mundo se conhece. Um certo dia, a mãe do Mirto, a dona Hermina, tá preocupada que o seu irmão não apareceu em casa, já tá muitas horas da noite, e o irmão não apareceu. Ela pede pro Mirto ir até a cidade para poder buscar o pai. Só que até então o Mirto nunca tinha saído da sua cidadezinha pequena. E para você ter noção, uma cidadezinha tão pequenininha que não tem água encanada, não tem iluminação, não tem luz. Lá eles vivem com lampião, lamparina. É lamparina, não é lampião. É uma cidadezinha assim muito humilde, só tem pessoas humildes, pessoas que não são letradas, que não sabem ler, que não sabem escrever. Não tem escola nessa cidade. E assim, tem outros personagens que também surgem na história, que são personagens muito importantes. E o autor, ele consegue retratar de temas muito fortes. Tem temas no livro sobre suicídio, sobre fobia, assuntos muito difíceis. Só que o autor, ele consegue retratar, inserir esses personagens dentro da história de uma forma bem poética, mas é de uma forma tão tocante, gente, porque eu fiquei muito sentida com uma forma dos acontecimentos que tem aqui nesse livro. Mas seguindo com a narrativa e seguindo com a resenha, mas sem nenhum spoiler. Fiquem atentos que eu não tô soltando spoiler aqui. Mas esse fato é muito importante e eu preciso contar esse fato para vocês, porque tentar contextualizar sobre esse livro e poder inserir vocês dentro deste universo. Quando Mirto chega na cidade para poder encontrar o pai, para poder levá-lo para casa, ele vai encontrando coisas ao longo do caminho que ele nunca viu na vida, como uma luz. Ele nunca tinha visto uma iluminação. Ele fica muito encantado pela cidade. Ele conhece um personagem que vai acompanhar ele por longos anos. E quando ele chega no bar, ele encontra o pai dele, obviamente, né, bêbado, como sempre. E ele fala: pai, a mãe quer que você volte para casa, eu vim te buscar. Só que o pai dele tá tão cego devido à bebida que ele não respeita o Mirto e fala: ah, sai daqui, seu moleque, ah, me deixa em paz. E nessa, tanto pai e filho, eles acabam entrando em uma luta corporal.
E nessa luta corporal acaba acontecendo um acidente. Então Mirto acaba matando seu próprio pai. Nessa ele fica extremamente assustado com tudo que está acontecendo. A forma que acontece é uma forma muito traumática. Então Mirto ele fica muito assustado com o que aconteceu, então ele foge. A Dona Hermina, em menos de 24 horas, ela se vê viúva e ela se vê sem seu filho. Ela acaba perdendo as duas pessoas que ela mais amava na vida em questão de segundos. E nessa história não entra em questão de tempo e espaço, então a gente não sabe a real localidade, né, dos acontecimentos, a gente não sabe o tempo certo que se passam ao longo das histórias, mas se passam muitos anos que o Mirto tá afastado da sua mãe. O Mirto ele acaba se aventurando pelo mundo. E nessa, a Dona Hermina, ela se vê sozinha, o pessoal da cidade acaba acolhendo ela para tentar dar um conforto, dar um carinho, uma atenção para ela, já que ela ficou viúva e sem o filho. O Mirto, na cidadezinha, ele acaba se transformando em uma lenda. Assim como a lenda do bicho papão ou o homem do saco, o Mirto ele acaba se transformando naquele personagem onde as mães contam histórias de terror para assustar seus filhos, para não saírem na rua à noite ou para não falarem com estranhos. Quando a gente era criança, principalmente, né, nos anos 90, pelo menos na minha época, as mães falavam para os filhos, né, olha, não fica na rua sozinha porque senão o homem do saco vai te pegar e vai te levar embora. Então o Mirto, por ter acontecido, né, esse ocorrido, o Mirto ele acaba se transformando, as pessoas começam a ver ele como um monstro, porque já como a cidade era uma cidadezinha muito pequena e uma cidade muito pacata, então por menor dos acontecimentos que fossem, acabava se tornando algo gigantesco. E o que aconteceu com o Mirto e o pai dele, que foi algo muito assim traumatizante, é algo realmente, né, ele matou o próprio pai. Então o Mirto ele acaba, para os habitantes daquela cidadezinha, o Mirto ele acaba se transformando em um monstro. Então o Mirto ele não quer voltar para a cidade e poder encarar a mãe, os familiares e, né, devido a tudo que aconteceu. E como eu falei para vocês, dentro dessa história, né, os personagens nessa cidadezinha, todos os habitantes daquela cidade eram pessoas que não sabiam ler e nem escrever. E passam-se muitos anos e a Dona Hermina, ela começa a ficar preocupada se algum dia ela vai reencontrar o filho ou não. Então o maior medo dela é ela morrer sem poder falar com o filho, sem poder falar o que ela sente, sem poder dizer para ele como que ela passou todos esses anos sem ele, a dor que ela vivenciou, tudo. Ela queria contar para o próprio filho o que ela estava sentindo. Ela queria contar para ele. Só que ela tinha esse medo de morrer e nunca conseguir falar com o filho. Então, nesse livro, a personagem, a Dona Hermina, que é a mãe do Mirto, ela tem pessoas que surgem no caminho para ajudar ela. E o maior desejo dela é aprender a ler e a escrever para poder escrever uma carta a próprio punho para deixar uma carta para o filho, caso o filho voltasse para casa para reencontrar a mãe. Então, mas o maior desejo dela era deixar uma carta para o filho para dizer tudo o que ela sentia. Então a gente vai acompanhar
a saga dessa mãe para aprender a ler e a escrever, e a saga desse filho que carrega esse remorso, essa culpa ao longo dos anos. Gente, é um livro muito tocante. É claro que eu não vou dizer para vocês os acontecimentos. Eu só falei esse spoiler em relação à morte do pai do Mirto, porque é a partir daí que vai surgindo tudo. O Cozer das Pedras e o Roer dos Ossos. De onde vem, afinal, o título do meu primeiro livro? Para escrever esse livro, eu precisei pesquisar algumas coisas sobre o passado e sobre curiosidades da minha cidade natal, que é esse lugarzinho pequenininho aqui atrás com 4.000 habitantes no interior do Piauí. Eu fazia a pesquisa dessas histórias com os meus avós mesmo, que eram pessoas mais velhas e que estavam ali desde que a cidade foi, de certa forma, fundada. Daí um dia eu tava conversando sobre curiosidades da cidade com a minha avó, e ela tava conversando com o meu avô, assim, em paralelo, e disse coisas como: nossa, o teu avô é tão paciente que ele é capaz de cozinhar pedra. Nesse dia eu lembro de ter concordado com ela, porque o meu avô é mesmo uma pessoa muito paciente, e ao mesmo tempo eu consegui achar poético, assim, essa descrição da paciência como a capacidade de cozinhar pedras. Essa analogia de vovó me fez pensar muito sobre o tempo e também perceber o quanto eu não sou uma pessoa que tem paciência. Eu sou uma pessoa tipicamente ansiosa, e muitas das minhas angústias, como a maioria das pessoas que eu conheço, envolve aí a falta de paciência, a ansiedade, os medos, coisas que, por integrarem parte das minhas angústias, certamente seriam abordadas neste meu livro que eu estava escrevendo. Bem, fiquei com aquilo na minha cabeça. Escrevendo o livro, eu me dei conta de que as narrativas dele envolviam muito a coisa do passar do tempo e do chegar da morte. Eu tava refletindo muito sobre o existir e o deixar de existir, sobre alguns personagens que tinham uma vida mais curta, outros personagens que tinham mortes trágicas, enfim. Daí eu fui lembrar das obras que me inspiravam a escrever esse livro e lembrei do Machado de Assis lá na dedicatória de Memórias Póstumas de Brás Cubas, oferecendo o livro ao verme que primeiro roeu as frias carnes do cadáver do personagem principal. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Tipo assim, nossa, a gente morre, é enterrado, e aí os nossos ossos são ruídos. Beleza, né? O tempo passou e um dia eu tava caminhando na rua, acho que eu tava indo pra faculdade, não tenho certeza. Já tinha, acho que, terminado o livro ali, a história principal, pelo menos. E me brotou, assim, na cabeça como um estalo, como se fosse uma poesia do nada, assim, declamada pela vida. O cozer das pedras, vírgula, o roer dos ossos. Juro, foi assim que aconteceu. Na mesma hora, peguei meu celular do bolso, anotei essa frase ali, sem ter certeza do que ela significava, e guardei porque em algum momento aquilo ali ia ser importante pra mim no meu processo de escrita. Era uma frase bonita, né? E no fim não virou uma frase do livro, virou o nome do livro. Quis compartilhar isso porque eu acho curioso. Leiam O Cozer das Pedras e o Roer dos Ossos, hein? Aqui é o Patrick Torres. O Patrick Torres, ele é um influencer literário e nas suas redes ele fala muito sobre a literatura clássica brasileira, principalmente sobre Machado de Assis. Na rede social do Patrick Torres, ele explora muito esse universo clássico da literatura brasileira. Então, esse é o diferencial em suas postagens, que eu acho muito interessante. E nesse livro, a escrita e tanto os acontecimentos, a localidade, lembra muito o livro Torto Arado. Então, todo mundo que lê ou que está lendo sempre está comparando devido à narrativa, à escrita. E eu achei a escrita do Patrick uma escrita muito poética, uma escrita muito envolvente. O livro, ele é curto. O livro tem 190 páginas. É um livro que, se você pegar uma tarde, assim, eu acho que você consegue ler em 3 horas, em 5 horas, se você pegar direto, porque é uma leitura muito envolvente. Mas mesmo sendo um livro curto, é um livro que fala muita coisa, que fala muito sobre a cultura das pessoas do Nordeste. No próprio TikTok, né, do Patrick Torres, ele fala um pouquinho de onde ele se inspirou. Algumas histórias dentro desse livro, que alguns acontecimentos que tem nessa cidade, ele se inspirou em um fato real que aconteceu na sua cidade de origem. O Patrick Torres, ele nasceu num prédio do Piauí, e é uma cidade pequena também, com pouco mais de 4.000 habitantes. E a mãe dele é professora, então assim, muito do que o personagem, o Mirto, vivenciou, né, em questão de viver no interior, algumas culturas que os habitantes de cidade pequena têm, pra gente se habituar com esse cenário. E também o livro, ele fala muito sobre a morte, né? Porque logo no comecinho eu falei pra vocês,
todos os personagens que aparecem nesse livro morreram. Só que a gente não sabe o tempo exato, a gente não se localiza no tempo. Então passaram-se muitos anos, a gente não sabe o tempo certo que se passa essa história. Mas a gente sabe que todos os personagens nesse livro morreram. Essa é uma leitura muito envolvente, eu fiquei encantada com a escrita. O Patrick, gente, vale muito ressaltar que o Patrick, ele viu de perto a realidade que esse livro retrata e ele aprendeu muito a amar a literatura e tomou gosto pelas construções narrativas que ele foi estimulado pela sua própria mãe, que é professora. Nas suas redes, como eu falei para vocês, ele fala de Machado de Assis e tantas outras obras com o objetivo de estimular os milhares que o seguem a se encantarem pelos clássicos e em especial pela literatura brasileira, os clássicos brasileiros. Bom, atualmente ele cursa medicina na Universidade Federal de Minas Gerais e ele planeja dividir a vida igualmente entre o cuidado com as pessoas e o mundo literário. E assim como a medicina, eu acho que o livro também é uma forma de remédio, é uma forma de alimentar e curar a alma. E, ai gente, eu fiquei realmente assim encantada pela escrita do Patrick. Eu já tinha criado uma expectativa com esse livro, mas quando eu comecei a ler, logo de cara, as minhas expectativas, que já eram altas, foi atingidas e assim, foi até além do que eu imaginei, porque me surpreendeu de uma forma que eu não sei nem explicar. Eu acho que todo mundo devia dar uma oportunidade de ler esse livro e de principalmente valorizar a literatura nacional. E é um autor tão jovem, com uma escrita tão poética, que eu fiquei até surpreendida, eu confesso para vocês. O livro tá super lindo em cada detalhe, gente. Cada detalhe desse livro tá lindo demais. E eu espero que vocês tenham gostado dessa história, que vocês tenham ficado com vontade de ler, porque é um livro emocionante. E eu falo que esse livro é uma lição de vida também, porque faz a gente refletir, principalmente na nossa família e também principalmente como o estudo e como que o fato de você saber ler e escrever, como isso pode transformar a sua vida, literalmente. Então, esse livro me deixou essa mensagem. É um livro que te deixa, gente, com um buraquinho no coração, te deixa com uma dor, um buraco, que você fica muito sentido, muito... É um livro assim que vai mexer com o seu emocional, é um livro que vai te fazer chorar. Sim, é um livro de chorar. Porque a história, principalmente da mãe, a Dona Hermina, é muito tocante e a gente acaba criando uma empatia por ela. Porque ela é uma personagem muito forte e ela também é muito solitária. Mas eu acho que eu já falei demais. Eu quero muito que vocês leiam esse livro e depois que vocês lerem esse livro, voltem aqui para me contar o que é que vocês acharam. Porque eu quero muito saber a opinião de vocês e saber se vocês também se emocionaram com essa história, assim como eu também me emocionei. Então, se vocês tiverem interesse em ler esse livro ou saber um pouquinho mais sobre esse livro, tem um link aí na descrição do vídeo. E é claro, gente, que se gostou da resenha, não esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. E se ainda não é inscrito, então já se inscreva aí no canal para ficar por dentro de todas as novidades e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo que sai por aqui. E a gente se vê
num próximo vídeo, com uma próxima resenha, próxima novidade. E não esqueça de ver outros vídeos do canal, porque sempre tem novidades aqui pra vocês. Então, até lá! Tchau, tchau!